Vamos ficar em pé. E você que está no fundo, se quiser se sentar aqui um pouquinho mais na frente, fique à vontade na casa do seu Pai. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, a tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração de sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração de sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória. Queremos ser cheios da tua glória. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, a tua presença, Deus. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha
Deus. Pai, nós nos regozijamos nesta presença nesta tarde. Obrigado por mais um tempo precioso onde nós, Pai, desfrutaremos de coisas preciosas que o Senhor quer falar ao nosso respeito. Obrigado por tua presença neste lugar. Obrigado por tuas filhas. Obrigado pelo teu Espírito que irá nos dirigir, nos conduzir aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja. Obrigado, Senhor, por tua presença nesta noite. Te rendemos graças em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Graça e paz, queridas. Vocês estão felizes? Glória a Deus por mais um dia, uma oportunidade de estarmos aqui, né? Estreitando laços, que é o tema do nosso tempo, do nosso culto de mulheres. É um estreitamento de laços e é bom termos essa oportunidade para tratarmos de assunto que só nós mulheres entendemos, né? Só nós mulheres passamos, porque nós mulheres, Deus ele nos entregou uma unção poderosa de cuidados, de deveres, de tantas coisas que nós temos que fazer, que operar na nossa vida. E temos essa responsabilidade como mulheres. Mas Deus, quando Ele derramou sobre nós essa responsabilidade, Ele já nos capacitou para enfrentarmos, para dirigirmos nossa casa, nossa família, nossa vida. E glória a Deus por esse tempo, amém? Infelizmente, nossa querida reverendíssima pastora, como você deseja chamar, nossa irmã Márcia, ela não pôde estar presente porque ela passou por um procedimento cirúrgico, todos aqui já sabem, né? Eu acho, mas se não sabe, está sabendo agora, amém? Ela passou por um procedimento cirúrgico e não pode estar em repouso, mas ela mandou dizer que está com saudades e que breve estará de volta, assumindo a responsabilidade dela. Aleluia! Glória a Deus. Para não ter mais delongas, eu gostaria de ser breve. Eu trouxe uma dinâmica rápida, objetiva, porque o tempo é curto para nós, amém? Mas eu acredito em tempos que nós teremos 1 a 2 horas de ministrações com ministros poderosos. E nós iremos desfrutar de tantas unções aqui, amém? De pessoas capacitadas para nos direcionar àquilo que Deus quer que cumpramos com o nosso dever de mulher vitoriosa, poderosa que nós somos. Amém? Então vamos lá em Provérbios 31, eu já queria começar com a palavra. Glória a Deus. Rapidinho, está lá em Provérbios 31, é um texto muito conhecido de todas, eu acredito, né? Mas vamos dar início à nossa leitura. Provérbios 31, versículo 10, que nos diz o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa das suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do teu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Diga glória a Deus. Aleluia. Estende as mãos ao fuso. Mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate.
faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de manhã, não tem preocupações. Diga glória a Deus e aleluia. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Oh, glória a Deus e aleluia. Atende o bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Eu quero ficar só até aí. Esse capítulo, essa passagem bíblica, quando o autor, ele faz uma abordagem muito linda ao nosso respeito, a nossos deveres como mulheres. E ele traz uma exortação e ele nos diz o seguinte, que nós somos mulheres virtuosas. E como mulher virtuosa, nós entendemos que somos fortes, que somos poderosas, que somos capazes, que temos uma vida agradável, uma vida que dá exemplo a essa geração, a outras gerações que virão também. Nós estamos prontas e atentas a andar com diligência, com sabedoria, porque nós temos essa oportunidade, que temos a Bíblia como a nossa linha de vida, a nossa segurança, o nosso baluarte, a nossa força, a nossa fortaleza, e com a palavra nós podemos todas as coisas. Amém? Quando Deus ele nos dá essa responsabilidade e Ele coloca o autor para escrever sobre essa questão, e Ele narra tão lindamente esses deveres que nós temos, essas responsabilidades que nós temos como mulheres. Então, ele nos dá a entender que nós temos uma responsabilidade muito grande, como de superpoderes. Aleluia, porque quem é que não seja mulher? Eu vou dizer assim, nós mulheres, para melhor vocês entenderem, nós mulheres somos superpoderosas, mas esse superpoder depende muito da posição que nós tomamos, da posição que nós desejamos para a nossa vida. E eu quero que você entenda que virtuosa significa aquela que tem virtudes. E virtude significa disposição firme e constante para a prática do bem, força, moral e valor. Temos algumas prioridades e valores que diz respeito ao nosso papel como mulher. E para isso precisamos organizar as nossas prioridades. E hoje eu trouxe uma mala. Quem quer viajar comigo, diga amém. Aleluia! Já vá tomando posse dessa profecia, porque você vai viajar para muitos lugares ministrando a palavra, falando do amor de Deus, amém? Mas eu gostaria de fazer uma brincadeira com vocês rápida. E nessa brincadeira, eu trouxe uma mala cheia de coisas, cheias de prioridades, cheias de responsabilidade, que nós precisamos obter como mulheres virtuosas que somos. Amém? E alguma dessas prioridades, dessas responsabilidades, dessas prioridades, Deus ele me fez entender, e eu procurei uma dinâmica básica no Google e fui buscando. E aí peguei uma dinâmica bem básica e adaptei à realidade nossa, aquilo que o Espírito me conduziu para fazer. Então, eu tenho aqui o primeiro objeto. O primeiro objeto que eu quero destacar nesta noite é a palavra, a Bíblia. O que é isso aqui? A Bíblia, né? Então, a Bíblia, ela é a nossa base, o nosso alicerce para nos tornarmos sábias o suficiente para administrar a nossa vida como mulheres casadas, mulheres que têm filhos, mães e enfim. Mas o que significa a Bíblia? Ela serve como nutrição para o nosso relacionamento com Deus. A primeira coisa que eu quero destacar é isso. A Bíblia, ela vai nos levar ao nível de relacionamento com Deus, sem o qual nós não conseguiremos exercer todas essas responsabilidades que Deus ele coloca para nossas vidas. Amém? Vocês estão comigo? Então, o tema dessa noite é exercendo nosso papel.
nosso papel de mulher virtuosa, nosso papel de mulher sábia. E para isso nós precisamos, no nosso dia a dia, adquirirmos um relacionamento com Deus. Como é que eu faço isso com tanta coisa que eu tenho que fazer? Eu trabalho fora, eu cuido da minha casa, eu tenho filhos. Nós todos somos dessa forma. Quem não trabalha fora, trabalha em casa e ainda assim faz coisas para render, fazer com que ela ganhe dinheiro para a sua família, para aumentar a renda. Enfim, há vários tipos de mulheres aqui, amém? Cada uma com seu papel. Mas o que eu entendo e o que Deus quer nos chamar a atenção é de que nós precisamos ter um relacionamento com Ele, independente do que nós temos que fazer. Porque nós precisamos, para desenvolver esse papel, exercer esse papel, nós precisamos desse aprofundamento, dessa intimidade com Ele. Para quê, irmã Rose? Para adquirirmos sabedoria constante, para lidar com todas as circunstâncias do nosso lar, da nossa família, da nossa vida. Porque, venhamos e convenhamos, nós temos a coisa para resolver, né? Aleluia, glória a Deus que o Senhor nos capacitou para isso, amém? E eu quero mostrar para vocês o segundo objeto. E o segundo objeto nada mais é do que... Quem conhece o que é isso aqui? Um perfume. E aqui, um espelho. O perfume e o espelho, ele representa a nossa aparência, a nossa vida, o que nós fazemos diante do nosso casamento, quando ele dura 10, 15, 25, 50 anos. E aí, muitas vezes, nós esquecemos de nos cuidar. Como Márcia já falou no outro culto de mulheres, ela relatou muito sobre isso, sobre o autocuidado, sobre a nossa higiene. Foi poderoso, eu aprendi muitas coisas e Deus me fez resgatar muitas coisas dentro de mim que havia adormecido, que às vezes, por nossa rotina ser tão extensa, cansativa, nós precisamos lidar com tantas coisas no dia a dia na nossa casa, com os nossos filhos, os deveres, a escola, e precisamos estar atenta com tantas coisas. E aí nós desprezamos as pequenas coisas que no começo era um alicerce que nós tínhamos para que o nosso esposo nos desejássemos, o nosso esposo olhasse para nós e desse um cheirinho aqui no cangote e dissesse: nossa, como você está cheirosa. Infelizmente, nós não podemos perder essas mínimas coisas que vai nos dar o alicerce para uma vida de mulher realmente virtuosa na nossa casa. O nosso esposo, ele tem que nos achar dessa forma em todas as questões da nossa vida, em todo o tempo. E não é porque você tem 30, 20, 50, 40, 10 anos, um ano de casado que você vai esquecer esses detalhes que são importantes. Então, você tem que estar com cheiro de perfume. O cheiro de um perfume gostoso, você tem que estar cheirosa. Você tem que se olhar no espelho e você notar que você ainda é gostosa, que você ainda pode, que você ainda é capaz de excitar o seu esposo, de fazer com que ele enxergue em você uma mulher que ele conheceu lá no passado, ainda quando era jovem. E isso eu entendo que independe que se nós crescemos alguma gordurinha, se adquirimos celulite, se ficamos com cabelo grisalho, isso independe, irmãos. O que Deus ele quer tratar conosco hoje é essa questão de que nós temos, como é que eu posso dizer, estratégias. Porque o marido, ele não quer ver o corpo perfeito. Ele quer que você esteja sempre disponível para ele. Ele quer que você esteja cheirosa. Ele quer chegar do trabalho e encontrar a mulher sem cheiro de cebola, sem cheiro de alho, sem cheiro de caatinga, de suor, de sabão em pó. Não. Nós precisamos resgatar como mulheres essas questões mínimas que muitas vezes a gente acha, não tem nada não. Ele já me conhece, ele já sabe como eu sou, ele já está acostumado comigo. Não. Vamos resgatar isso. É uma nova realidade. Você precisa ser virtuosa em todas as coisas. O outro objeto já falei do perfume, não foi? Deixa eu virar aqui meu iPad. Aleluia. Chegando. Sim. O terceiro
O terceiro objeto, não foi isso? É. O terceiro objeto é isso aqui. Aqui tem uma calculadora, um caderninho de anotações e uma caneta. E o que é que isso representa para nós hoje? Representa a eficácia da mulher virtuosa no nosso lar, no lar. Ela administra bem, sendo ela uma dona de casa que ocupa vários papéis ou ela trabalhando fora. Isso independe, amém? Nós precisamos exercer esse papel de boa administradora, mesmo trabalhando em casa ou trabalhando fora. Isso independe. Ela não deixa que a casa fique sem proteção, sem controle, sem comer o pão da preguiça, como já foi citado em Provérbios, que nós acabamos de ler. Ela acorda cedo, ela trabalha, vai para o trabalho, ou se ela não acorda cedo, ela tem um horário específico para administrar o que ela precisa fazer durante aquele dia. Ela anota com diligência o que ela precisa fazer. Quando vai ao mercado, o que precisa comprar, como é que está a despensa. Ela tem aquela preocupação de ajustar as coisas. E ainda assim, quando o esposo chegar, tem aquela comidinha quente, aguardando ele chegar do trabalho, uma casa bem aconchegada. Então, isso daqui remete como nós sermos uma boa administradora nos nossos afazeres domésticos, amém? Porque a mulher, mesmo trabalhando fora, ela tem que exercer o papel de dona de casa. Porque senão a casa desanda. Deus, Ele nos deu essa responsabilidade e nos deu direções quando nós decidimos casar. Quando nós decidimos casar, nós sabemos que nós teremos que cuidar da nossa casa, que cuidar dos nossos filhos, que cuidar do nosso marido. E ainda assim, achar um tempo para trabalhar fora e exercer a função, a profissão que ela deseja e que ela escolheu. Isso independe. Nós precisamos remeter e não podemos esquecer disso. Que nossa casa, a administração é para nós. Mesmo que você tenha alguém que lhe ajude em sua casa, uma secretária, você tem que dar as direções, as coordenadas para ela fazer o que você quer que ela faça direitinho como você quer que ela faça. Primeiro, a gente tem que saber fazer as coisas do lar. A gente tem que aprender a cozinhar quando a gente casa. A gente não casa e vai para um casamento sem saber fazer um café, fritar um ovo. Isso não existe. A gente precisa aprender, e os jovens, aleluia, que estão aqui, que querem casar, aleluia, precisa entender esse princípio, precisa entender isso. Quando vai casar, você tem que saber fazer o básico, limpar uma casa, lavar um banheiro, fazer um café, fazer uma comida, porque o seu marido, ele vai trabalhar também, mas ele casou com uma mulher diligente e virtuosa. Ele não casou com uma qualquer. Amém? E eu vou direto para o outro assunto, porque esse é bem extenso. Mas o quarto objeto é isso aqui, que vai completar o que eu acabei de falar. Quem conhece isso aqui? É um detergente e uma esponja, bucha de bombril, né? Como muitos já conhecem. Outros trazem esponja para lavar prato, não sei o quê. E para que isso serve? Esse objeto representa o cuidado com a casa. Pois mesmo que o marido auxilie a mulher, é uma responsabilidade dela deixar a casa confortável, a casa cheirosa, a casa bem aconchegante. Pelo amor de Deus, vamos aprender a fazer essas coisas. Se nós não aprendemos ainda, se nossa mãe ela não teve o cuidado de ensinar-nos quando formos jovens, crianças, vamos aprender. Se você quer casar, você tem por obrigação de aprender essas coisas, até mesmo para você ensinar a secretária que vai ficar se você tiver que trabalhar fora. Por exemplo, tem pessoas que têm empregada, mas quando você chega na casa, você vê aquela determinada situação de tsunami. Por quê? Porque a gente não aprendeu a fazer, então a gente não tem como liderar isso, a gente não tem como administrar isso. Se a empregada fazer, lavar o prato e deixar gorduroso, você vai deixar de qualquer jeito, porque você não sabe lavar prato.
Vocês entendem isso comigo? Para você direcionar alguém a administrar a sua casa, você tem que saber, porque você vai exigir dela que faça direito, que faça com responsabilidade, que faça do jeitinho que você gosta, que arrume a cama do jeitinho que você gosta. Isso é para as mulheres que trabalham, mas para as mulheres que assumiram o papel de exercer o papel de dona de casa, ela tem que saber essas coisas. Porque se não tiver dinheiro para pagar o empregado, ela tem que saber. Porque quando o marido chegar, ele vai querer encontrar um banheiro limpo, uma casa cheirosa, uma cama arrumada, uma comidinha, um café. E nós precisamos assumir como mulheres virtuosas que somos. Amém? Esse papel. Só são os flashbacks aqui, os flashbacks. Para nós despertarmos. Eu sei que aqui está cheio de mulher virtuosa que não precisa de nada disso. Mas foi a direção que eu tive e eu sei que eu precisava disso daqui. Amém? Glória a Jesus. E aí, não podemos perder esse valor e esse cuidado, irmãos. Nós não podemos deixar descer pelo ralo do nosso banheiro aquilo que nossa mãe nos ensinou quando éramos crianças ou quando éramos adolescentes e que estávamos namorando, queríamos casar. Se ela nos ensinou, uma hora vai chegar ao ponto de você ter que exercitar aquilo. Eu, por exemplo, quando eu casei, vou citar um exemplo rápido. Quando eu casei, eu sabia lavar prato, lavar banheiro, arrumar casa. Era o que eu gostava de fazer. Eu não gostava de cozinha. Então, automaticamente, eu não assumia a cozinha. Eu deixava que minha mãe e minha irmã assumissem esse papel. E eu ia limpar a casa, limpar banheiro. Eu preferia. Até hoje, eu sou assim. Quem algumas pessoas me conhecem sabe que eu sou assim. Quando eu chego, eu gosto de fazer essas coisas. Mas, assim, eu precisava cozinhar, porque eu casei com uma pessoa que estava começando também a sua vida num trabalho, que não ganhava muito bem para pagar uma empregada doméstica. Eu morava na casa de minha sogra e eu tinha que saber fazer as coisas. Embora na casa de minha sogra eu morava num quartinho acima, que eu comprei um fogão, a geladeira, as coisas, porque eu mesmo queria assumir e exercer esse papel, entendeu? Então, quando eu comprei essas coisas, eu disse, eu mesmo vou cozinhar na minha casa. Eu quero fazer a comida, ele vai ter que comer do jeito que eu aprendi. E aí eu fui correr a quem? A minha sogra, para me ensinar a tratar um frango, a tratar um peixe, a abrir uma carne para bife. Mas o que é que acontece? Ninguém nasce sabendo fazer essas coisas. A mulher diligente, ela procura aprender o que é necessário para desenvolver uma vida que ela escolheu, viver uma vida de casado. Então, ela tem que saber, se ela tem consciência disso, ela busca aprender, ela busca conhecer, ela busca o interesse de estar se aperfeiçoando nessas coisas. Amém? E a palavra de Deus, ela nos ensina essas coisas. Né? Temos esse papel. Mas o terceiro, ou não, o quinto já. O quinto, é isso mesmo, o quinto. O quinto é poderoso. Aleluia. Esse daqui também representa, viu? Eu esqueci. Você tenha cuidado de arrumar sua casa e deixar ela bem harmoniosa para as visitas, quando chegarem, dizerem assim, nossa, eu posso não ter um sofá bem bonito, mas está limpinho, está cheiroso. Eu posso não ter uma cozinha com armários planejados, mas o meu armário está lá arrumadinho, organizadinho, limpinho. Eu posso não ter uma casa como eu desejo, mas aquilo que eu tenho na simplicidade está em boas condições, está em perfeito estado. Eu cuido com carinho, com amor, porque nós precisamos, a mulher virtuosa, ela tem que ter amor para cuidar do mínimo que ela tem. Com amor, com zelo, porque quem vai chegar na sua casa para lhe visitar vai entender que, quando chega na sua casa, ela vai ver que não tem as coisas, mas está arrumadinho, está cheirosinho, está limpinho. Ela não vai ter vergonha de chegar na sua casa, de sentar no seu sofá. Ela não vai ter preconceito de beber uma água no copo que você vai oferecer para ela, um suco, porque vai estar limpinho. Ela vai olhar, não vai ver casas de aranha. Ela vai observar a sua casa, porque quando a gente vai nas casas dos outros, não tem como a gente não enxergar as coisas, né? Então, a gente vê, a gente tem olhos para isso. Embora a gente não fale, mas a gente tem que entender e ver essas coisas.
e fazer e praticar na nossa vida, na nossa casa. Nós não precisamos ter problema com essas coisas. Amém? E o outro que eu quero chegar, porque já está terminando o horário, é esse daqui. Aleluia. É isso aqui. Quem conhece o que é isso aqui? Chique, né, bem? Aqui esconde as manhinhas, esconde as imperfeições do corpo, mas deixa o marido excitado, deixa o marido desejoso, deixa o marido querendo fazer amor com você. Porque precisamos disso, precisamos excitar isso nos nossos maridos. A gente tem que fazer isso com o nosso marido, irmãos. É o nosso marido, nós precisamos exercer isso. E para isso você não precisa dormir de camisola furada, de calcinha rasgada. Você não precisa dormir com seu marido com a roupa de político. Você não precisa ir dormir com seu marido fedendo. Irmãos, vamos tomar banho. Vamos tomar banho antes de dormir, porque nosso marido pode querer alguma coisinha mais tarde. E as coisas têm que estar limpas. As coisas têm que estar cheirosas. A nossa casa tem que estar em ordem. Porque nós iremos receber aquele que nós desejamos um dia e casamos. Essas coisas têm que ser tratadas no nosso meio. Porque nós precisamos ouvir isso. Infelizmente, há muitas mulheres que estão perdendo seus esposos, perdendo seus maridos para qualquer uma da rua, porque ela não se preocupa a ter uma vida com virtudes. Ela não se preocupa a andar virtuosamente. Como a palavra de Deus ensina, que nós precisamos cuidar do nosso marido, da nossa casa, da nossa vida. Essa responsabilidade é nossa. Não é das pessoas que estão lá fora. Então, vamos nos erguer, nos levantar e rever questões que nós, às vezes, esquecemos e deixamos passar. Amém? Porque para nós edificarmos a casa, porque a Bíblia nos diz, e eu vou encerrar com isso aqui, no sexto, que é isso daqui, ó. Essa bonequinha linda aqui é de minha filha, Nicole. Ela ganhou quando ela era bebezinha, ainda pequenininha. E eu trouxe para representar essa última questão, esse último objeto, que representa o quê? A maternidade. A maternidade, porque Deus ele também nos fez para isso. Para sermos mães, para produzirmos, para constituirmos família, para exercer esse papel de maternidade. Amém? Infelizmente, tem mães por aí que não estão atentas a essas coisas. O futuro dos nossos filhos depende de nós como mães. O futuro dos nossos filhos crescerem fortes, saudáveis, tendo um objetivo na vida, depende do nosso conselho como mãe, das nossas diretrizes como mãe. Isso ainda é ele pequeno. Ele precisa aprender valores. E quem é que fica? E quem é que tem essa responsabilidade maior? É a mãe. A mãe teve o poder de gerar dentro dela o filho. Então, a mãe automaticamente tem essa responsabilidade de estar atenta aos filhos. Geralmente, quem trabalha fora precisa organizar um tempo para ficar com os filhos, para orar com os filhos, para ler a Bíblia com os filhos, para dizer para o filho o que ele precisa fazer, para ser feliz, para ser bem-sucedido na vida, ensinar os princípios. Isso é nosso dever, nossa responsabilidade. Amém? Então, se os nossos filhos crescerem homens de Deus e mulheres de Deus, é porque teve uma responsabilidade nossa desde o começo, a ensiná-los o caminho que ele deve andar. Isso eu falo que é a mãe, porque a maioria dos casamentos e das pessoas e das mulheres, os esposos, eles viajam para trabalhar, eles ficam a maioria do tempo fora, e a mãe já tem mais aquela autonomia com o filho, de estar mais presente. Então, essa é a nossa responsabilidade. Deus, ele também nos dá essa direção, quando nós lemos aqui, sobre a questão dos filhos. Nós temos temos que ter a preocupação, como mulher virtuosa, isso está incluído lá, num capítulo que nós lemos, que nós temos essa obrigação de cuidar bem dos nossos filhos, né? Então, e o que é que isso quer dizer?
É uma responsabilidade que eu preciso tomar, que eu preciso me levantar e ver as questões que precisam ser consertadas, as questões que precisam ser restauradas na minha casa, no meu lar, no meu casamento. Se está faltando desejo sexual, vá procurar ajuda, vá buscar o conhecimento mais aprofundado nisso. Se está faltando se você está com preguiça de fazer as coisas dentro de casa, se levante hoje, se erga e vá cuidar da sua casa. Vá fazer uma comidinha para o seu esposo quando ele chegar do trabalho. Arrume a sua mesa, eu tenho esse cuidado. E eu admiro também quem tem, embora eu não tive quando minha mãe, morava na casa de minha mãe. Eu não via nada disso, mas isso estava dentro de mim. Eu tenho cuidado de botar a mesa de manhã, meio-dia, de noite, arrumar tudo assim bonitinho. O prato, o melhor que eu tenho, eu coloco na mesa para atender os meus filhos, para atender o meu esposo. Eu gosto dessas coisas e a gente precisa nos despertar também quanto a isso. Porque é agradável aos olhos do Pai, é agradável aos olhos do nosso Deus, quando a mulher assume o papel que é de direito dela, de cuidar da sua família e da sua casa. E isso é uma pedrinha que você vai colocando e edificando a sua casa na rocha que é Cristo. Porque Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com suas próprias mãos. Isso é poderoso e forte para nós. Nós temos o poder de erguer a nossa casa e temos o poder também de destruir a nossa casa, de destruir a nossa família. E nós precisamos, esses últimos dias, estar atentas a esses mínimos detalhes. E relembre tudo aquilo que eu coloquei. E você não depende de ficar o dia todo em casa para assumir e edificar a sua casa na rocha que é Cristo. Você só depende de coragem, de amadurecimento, de atitude. Porque tempo Deus, Ele nos dá para todas as coisas. Então, você tem que ter só essa preocupação de quem trabalha fora o dia todo. E isso é louvável. Você pode trabalhar, você pode estudar, ter uma boa profissão, adquirir o seu próprio dinheiro, ter a sua própria independência. Mas você não pode deixar de lado todos esses princípios que a Bíblia relata lá em Provérbios 31 que nós lemos. Você precisa estar atenta a essas coisas e tomar uma posição naquilo que não está bom na sua casa, no seu relacionamento, na sua vida. Tomar atitude hoje e mudar. Porque você é poderosa, você é forte para isso. Lembra o que eu li no começo? Deus, Ele nos fez como fortalezas da nossa casa. A nossa casa é alicerçada por nós, é edificada por nós. E vocês entendem comigo que para construir um prédio, precisa do alicerce, porque senão ele cai. Com o tempo ele cai. Então, se nós não nos preocuparmos em construir esses pequenos alicerces, que às vezes a gente acha que nada, isso é bobagem. Meu marido me ama, está tudo bem. Mas quando você vai enxergar um tempo mais adiante, você vê lares destruídos, casas destruídas, um lar onde não há harmonia, um lar onde não há proteção divina, um lar onde não há a mão do Senhor. Sabe por que nós precisamos disso? Lembrar desses princípios que nós mostramos que foi o nosso primeiro objeto. Tudo isso, ele vai ser exercido quando nós assumirmos a nossa posição como mulher de Deus, como mulher que tem um propósito de edificar a casa, de construir a nossa família forte e poderosa em Deus. Essa é a nossa responsabilidade como mulheres e nós precisamos nos despertar quanto a isso. E aquilo que precisa, nós podemos e nós temos a capacidade para mudar, porque Deus, Ele já nos deu, Ele já nos entregou e Ele já nos garantiu uma vida perfeita e vitoriosa, uma família poderosa nele, porque nós temos essa capacidade vinda dele. Amém? São essas questões que eu gostaria nesta noite, e eu já vou encerrando. Glória a Jesus. Espero que vocês tenham gostado.
O tempo é bem escasso, mas eu tentei, de alguma forma, trazer alguns flashbacks da nossa vida aqui e trazer à tona, às vezes, aquilo que você não está dando mais importância na sua casa, aquilo que você acha que é infrutífero, mas você precisa, com a palavra, entender que você precisa assumir esse papel, exercer esse papel, seja agora com 10, 11, 15 anos, não importa o tempo de casada que você tenha, ainda há tempo de restauração, ainda dá tempo de edificar e ainda dá tempo de você ver a família que você desejou, a família que você idealizou, a família que você almeja. Você ainda vai ver fotografias disso. Mas depende de você, depende de mim, depende de nós, para nós construirmos famílias fortes, edificadas na rocha, que é a palavra do nosso Deus. E para isso precisamos assumir, amém? Gostaria que vocês levantassem. E assumir, e ter essa intimidade com Deus. Porque, irmãs, essa intimidade com Deus que vai nos dar sabedoria de tratar todas as áreas da nossa vida. E a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça. Vou estar disponível para você. Amém? Obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso. Eu acredito e eu creio que o Teu Espírito nos conduziu àquilo que o Senhor, Pai, desejou nesta noite que nós ouvíssemos da Tua voz, da Tua palavra. Obrigado por mulheres fortes, mulheres edificadas, mulheres sujeitas à dependência do Senhor, mulheres que estarão preocupadas a ter um degrau a mais de intimidade contigo e adquirir sabedoria, Pai, para conduzir a sua casa, conduzir os seus filhos, conduzir as suas finanças, conduzir o seu marido, enfim, todas as coisas que o Senhor já depositou em nós. E nós iremos exercer, nós iremos fazer com diligência, porque a Tua palavra já nos falou esta noite. Estamos disponíveis, Pai, a obedecer o Teu mandar, para nós, mais tarde, vermos tudo aquilo que o Senhor escreveu ao nosso respeito. Irá acontecer nas nossas casas e nas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando cada um. Amém.